Este vídeo faz parte do curso rápido para novos investidores, mostrando na prática como você pode sair do mais absoluto zero em finanças e rapidamente adquirir todo o conhecimento necessário para ter a sua primeira carteira de investimentos completamente montada. Se você quer aprender a investir de verdade, recomendo fortemente que assista aos vídeos na ordem. Você está assistindo ao vídeo de número 5 do curso Investindo em 120 Minutos. Se inscreva, deixe o seu like e bora pro vídeo. Assim como você pode confiar seu dinheiro ao banco, também daria para investir em títulos de outras entidades. E quando se trata de títulos de renda fixa, uma das principais instituições que vem à nossa mente é o governo federal. Existe lá a plataforma do Tesouro Direto, que ali você consegue acessar os títulos de dívida do governo, né? É uma forma que você tem de financiar o governo, em troca, é claro, de juros que você vai receber no futuro. E o legal é que esses são considerados títulos livres de risco, já que o governo tem poderes especiais em relação a outras instituições do mercado, né? Mesmo que o governo passe por dificuldades financeiras, ele tem ali recursos, ele pode lançar mão de certos subterfúgios que vão permitir com que ele te pague, né? Que ele não dê calote. Então o governo pode, por exemplo, aumentar impostos, o governo pode imprimir moeda, ele pode dar um jeito dele, porque ele tem poderes especiais e com isso reduz o risco de você não receber aquele pagamento, certo? Por isso, então, em termos de segurança, esses que são os títulos livres de risco, os títulos do Tesouro Direto, são títulos interessantes para a gente dar uma olhada e conversar aqui, entender como é que eles funcionam. Vamos dar uma olhada então? Ao iniciar um investimento, você quer saber quanto que ele vai render, certo? Isso na renda fixa se divide em praticamente 3 possibilidades. Se esse investimento for pós-fixado, ele vai render a taxa Selic, ou a taxa do CDI, que é praticamente a mesma coisa, é o mesmo rendimento. A Selic ela diz respeito à taxa básica de juros, então ela é a taxa básica da economia. Quando a inflação está disparando, né, os preços estão ficando mais caros, o Banco Central vai lá e eleva a taxa Selic. Com a taxa Selic ficando mais alta, como ela é a taxa básica da economia, as outras taxas também vão ficar mais altas, então o crédito vai ficar mais escasso, porque as pessoas vão ter que pagar uma taxa maior para fazer empréstimo. Em compensação, se você está investindo e não pegando empréstimo, o seu investimento vai render mais também. Então a taxa básica subiu, as outras taxas sobem, inclusive a taxa do seu investimento. Por isso é bom que você tenha uma boa parte dos seus investimentos em títulos pós-fixados, né, que vão pagar ali o rendimento da Selic ou do CDI. Existe também os títulos pré-fixados, que ele vai te entregar o desempenho de um número já conhecido, como por exemplo 8% ao ano. Então esse número diz exatamente o quanto que ele vai render se você levar esse título para o vencimento. E existe também os títulos indexados à inflação, eles vão render a inflação mais uma taxa, no caso aí do exemplo IPCA mais 3,5%. IPCA nada mais é do que a taxa da inflação oficial do governo, certo? Eles usam o IPCA para medir a inflação. Então, se você tem dois títulos concorrentes, um pré-fixado pagando 8% ao ano e um indexado à inflação que paga IPCA mais 3,5%, é porque nesse momento o mercado está entendendo que o IPCA esperado vai ser de 4,5% ao ano, certo? Porque 4,5 mais 3,5 dá exatamente os 8. Então, se dois títulos são concorrentes no sentido de que o pré-fixado e o indexado à inflação são títulos emitidos pela mesma entidade, têm exatamente o mesmo prazo de vencimento, então são títulos muito parecidos, só que um é pré-fixado, o outro é indexado à inflação. Essa é a única diferença entre eles, tá? Aí sim daria para a gente dizer que o IPCA esperado é de 4,5, porque 4,5 mais 3,5 é igual a 8. Se você espera que o IPCA seja acima de 4,5, né, que a inflação vai vir maior do que isso, então você vai preferir investir no título de inflação. Se você espera que a inflação seja abaixo do que o mercado espera, né, abaixo desses 4,5, aí você preferiria, por exemplo, optar por um pré-fixado. Em termos de segurança, os pós-fixados eles são considerados mais seguros, porque eles vão oscilar o seu desempenho conforme a taxa básica da economia. Então, se a Selic começa o ano no patamar de 9% e termina o ano no patamar de 11%, você que ficou o ano inteiro investido em um título que paga a Selic ou paga o CDI, ele rendeu ali algum valor próximo de 10% naquele ano. Tá? É esse
o rendimento que você vai obter naquele ano. Então ele é mais seguro por acompanhar o desempenho da taxa básica da economia. O pré-fixado ele é mais inseguro, enquanto que o título de inflação ele tem uma segurança mediana, ali, uma segurança intermediária. Títulos pós-fixados eles podem ser úteis em qualquer prazo, principalmente no curto prazo, aquele dinheirinho que você quer ficar ali movimentando, né, resgatar quando você precisar. Então um pós-fixado serve muito para esse objetivo. Os pré-fixados, como eles são mais inseguros, podem ser aplicados no médio prazo, enquanto que os títulos de inflação, como eles te protegem da inflação, eles podem servir para prazos mais longos. Tá? Essa é a regra geral. Então imagina ali que a inflação disparou para 7,5%, por exemplo, o IPCA. Quem investiu no IPCA mais 3,5% vai receber 3,5% mais 7,5%, 11% ao ano. Enquanto que quem ficou preso num pré-fixado, ele fixou um desempenho de 8% e ficou para trás, né? Ele teve um desempenho bem ruim, muito próximo ao IPCA, inclusive, então, num cenário como esse, ele acabou se arrependendo. Do contrário, se a taxa do IPCA caiu para 2,5%, por exemplo, né? Quem investiu no título indexado à inflação recebeu 2,5% mais 3,5%, 6%. E aí, quem investiu no pré-fixado, comprou o pré-fixado de 8%, ficou mais satisfeito do que quem comprou o título indexado à inflação. Então o título de inflação ele vai ser mais garantido em relação a te proteger da inflação, os pré-fixados acabam sendo mais arriscados desse bolo aí. Agora, os pós-fixados sim são extremamente importantes, principalmente para você constituir a sua reserva de emergência, que são aqueles recursos disponíveis para você movimentar no seu dia a dia e também para te proteger contra qualquer eventualidade, né? Qualquer necessidade de dinheiro que você tenha, você resgata ali do seu título pós-fixado, que é onde você deixou a sua reserva de emergência pronta. Tá? Normalmente, a regra geral é essa. Normalmente, a gente considera que a reserva de emergência deve cobrir ali um prazo de 6 meses de gastos pessoais. Lembra lá no início do curso que a gente falou que o nosso personagem, o Ravi, ele tem gastos mensais de 6 mil. Portanto, cobrindo 6 meses de 6 mil, daria ali 36 mil reais. Essa deve ser a sua reserva de emergência. Ele deveria deixar 36 mil reais alocados nessa reserva, num título pós-fixado, que rende a Selic ou o CDI. Só que a gente está vendo aí que a decisão dele foi de investir 27 mil no Tesouro Selic, né, num título do Tesouro Direto, que rende a taxa Selic. Apenas 27 mil. E os outros 9 mil que faltam para completar essa reserva de emergência? Bom, o Ravi está construindo a sua carteira, né? Então a reserva de emergência nesse momento está no valor de 27 mil, então nos meses seguintes ele vai aportar cada vez mais no Tesouro Selic para completar essa reserva de 36 mil. Ele poderia já alocar 36 mil direto agora? Poderia, mas ele também quer separar um dinheirinho para começar daqui a pouco em renda variável, em ações, ele já quer aprender a movimentar dinheiro em bolsa, mas ele optou por terminar de completar a sua reserva de emergência nos meses seguintes. Então ele tem que cumprir, essa é uma meta financeira, de completar os 6 meses de gastos pessoais na reserva. Dando uma passada rápida aqui no site do Tesouro Direto, aqui nós vamos conhecer a lista de títulos, existem vários deles, nós comentamos sobre o Tesouro Pré-Fixado, que são os primeiros, também aparece aqui Tesouro Selic 2026-2029, eles que são adequados, né, para uma reserva, são os títulos pós-fixados, e tem os indexados à inflação, IPCA+. Existem outros até aqui embaixo, mas não vou comentar sobre eles. Vamos direto aqui, já vamos ver o seu histórico, né, do último ano, como que o preço oscilou. Aqui em Tesouro Pré-Fixado 2026, ele teve uma oscilação positiva de um ano para cá. Tem também o Tesouro Pré-Fixado 2029, ele oscila mais, né? Quanto maior o prazo, maior o risco, então ele acaba oscilando mais. Comparando com o Tesouro Selic, você vê que um título pós-fixado ele é muito mais tranquilo de carregar, né? Ele é muito mais suave. Não se engane, o título pré-fixado ele pode ter variações negativas em determinados momentos, enquanto que o Tesouro Selic ele realmente acaba sendo mais seguro, principalmente para o curto prazo, e atende muito bem à composição de uma reserva de emergência. Para adquirir o título é fácil, dentro da sua corretora basta observar, por exemplo, aqui dentro da corretora Clear, tem uma parte escrita Tesouro Direto. Clicou ali, vai entrar
Na lista de títulos, a gente pode ver, por exemplo, o Tesouro IPCA. Esse aqui é o 2029, tem aqui a data de vencimento desse título, então você vai receber o IPCA mais 5,45% ao ano, tá? Se carregar até o vencimento, ok? IPCA mais 2035, à medida que o prazo vai se alongando, você vai ter um rendimento maior e aqui os detalhes, né? Valor mínimo que você investe e o valor do título inteiro. Olhando, por exemplo, aqui o Tesouro Selic, você vê que ele vai remunerar a Selic e o mínimo que você precisa pagar nesse momento é R$ 143,54, tá? Que é 1% do título inteiro. Então, essa é a dinâmica, você pode adquirir uma fração de pelo menos 1% do título, observando aqui qual é o rendimento anualizado, aqui os detalhes, né, do valor mínimo a ser investido e qual o vencimento. Tudo isso você vai encontrar na sua corretora. Um ponto importante a respeito de vários ativos de renda fixa, que é o imposto de renda. Quanto que você paga de imposto por adquirir, por exemplo, um título do Tesouro, seja ele pré-fixado, pós-fixado, ou indexado à inflação, ou um CDB, ou qualquer outro não, mas muitos títulos de renda fixa seguem essa tabela regressiva de taxação que começa ali nos 22,5%. Então vamos supor que você adquiriu um título de renda fixa por R$100 e dentro de 150 dias ele rendeu R$12 e você quer resgatar. Nesse momento do resgate você vai pagar 22,5% sobre esse lucro de R$12. Então o lucro bruto foi de 12, mas o lucro líquido vai ter um desconto aí de 22,5%, tá? Agora, se esse rendimento de R$12 veio depois de 300 dias, já é a segunda linha aí que chega numa cobrança de 20%, ou seja, R$12 vezes 20% dá R$2,40. Então você não vai resgatar R$112, vai resgatar R$112 menos R$2,40. Esses R$2,40 já são retidos na fonte, então você não precisa nem se preocupar em fazer o recolhimento, que a sua corretora já vai recolher por você no momento do resgate. Quanto mais tempo você passar investido naquele título, menor a sua taxação. Por isso, passando aí de 720 dias, né, que é praticamente 2 anos, você chega ao fundo da tabela regressiva sendo taxado em 15%. Esse é o menor valor de pagamento de imposto de renda que você vai obter em certos títulos de renda fixa, tá? Lembrando que alguns não são taxados, então poupança, por exemplo, é isento de imposto de renda, mas os títulos que não são isentos na renda fixa, em geral, eles seguem exatamente essa tabela aí, a famosa tabela regressiva. E se você tem dúvida se vale a pena realmente investir, por exemplo, num Tesouro Selic, num CDB, pagando imposto de renda, em comparação à poupança que não paga, que é isenta, a resposta é sim, vale a pena, porque mesmo pagando imposto, o rendimento vai ser superior ao que a poupança oferece.